Prazer, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marlon Fernandes, CEO da AM Fernandes. Hoje eu tenho um convidado incrível aqui para o AM Conversa, esse nosso espaço para falar dos nossos projetos e das pautas que acreditamos. O pessoal fez aqui uma breve introdução. Antes de começar, eu queria que, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, siga o nosso canal, curta esse vídeo, mande para as pessoas que fazem sentido, que querem aprender um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Essa é a nossa ideia com esse conteúdo. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas aí que faz muita diferença. Siga também o nosso canal. Estou com um dos grandes paisagistas do nosso mercado imobiliário. Um grande prazer, muito obrigado por você topar conversar com a gente. É projetista, o escritório dele é projetista de um dos projetos do nosso próximo lançamento, o M. Laura. A gente está muito feliz com essa parceria. Vamos lá em essa introdução pessoal. Estamos com Guilherme Takeda, que se apresenta como jardineiro. Claro, jardineiro. Charreteiro, arquiteto, paisagista e urbanista. É sócio da Takeda Design. Atua há 33 anos no mercado, com mais de 2.000 projetos executados em 24 estados brasileiros. Takeda, tá certo essa introdução que o pessoal fez aqui? Já estamos indo pro 34, né? A gente já não cozinha na primeira pergunta. Pô, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Com muita alegria estou vindo aqui nesse seu programa, nesse seu podcast, que certamente vai explodir aí para todo o Brasil. E é muito legal estar falando de paisagismo, de jardinagem, de natureza aqui, né? Que é uma coisa que todo mundo está precisando. Então, obrigado pelo convite. Obrigado eu. Conta pra gente essa história de jardineiro, né? Tem a sua história de começou com a Kombi. Conta pra gente esse histórico aí, como que começou a sua carreira e até chegar nesse momento. Sabe que eu não fiz faculdade de arquitetura para fazer paisagismo. Meu pai era engenheiro civil e ele trabalhava em pré-fabricação de casas. Ele fazia casas pré-fabricadas, meu irmão engenheiro também. E eu fiz, inclusive, pós-graduação para fazer habitação popular racionalizada. Só que quando eu me formei, né, o Minha Casa e Minha Vida da época, que era o BNH, foi extinto. E aí não tinha mais trabalho nessa área, não tinha financiamento, não tinha nada. E aí eu pensei assim, puxa, quero trabalhar em alguma coisa. Vou trabalhar naquilo que eu amo, né? Que era jardinagem, paisagismo. E comecei a trabalhar aí. Olha só, a história da engenharia foi para jardinagem, né? Para as plantas, para o verde. E quando eu comecei, eu fui procurar as incorporadoras e eles diziam lá na década de 80... Aí, o paisagismo, nem falava jardim, né? O paisagismo aqui do meu empreendimento, quem faz é o jardineiro lá de casa. Aí eu vi tanta essa história, né? O jardineiro lá de casa, eu disse, pô, vou virar jardineiro. E eu virei jardineiro. Comprei uma Kombi, né? Como todo japonês tem que ter uma Kombi na vida. Comprei uma Kombi e fui entender desse processo de executar jardins. E foi uma experiência bárbara, sabe? É como você entender na raiz o seu trabalho. E aquele trabalho de trabalhar execuções fez com que eu fosse aos poucos galgando aí um espaço nesse mercado do paisagismo brasileiro. Muito legal, muito legal. A ideia da nossa conversa aqui, do nosso podcast, é também falar para o leigo, né? Aham. O que é o paisagismo? Assim, o que é o conceito do paisagismo? Muita gente confunde o jardinismo com o paisagismo, né? O jardinismo é aquela arte de fazer jardim. O paisagismo já faz o ambiente, ele faz a ambiência, ele faz a parte da piscina. Eu digo assim, tudo que não tem telhado é com a gente. Então, aquela quiosque, o lazer, as áreas externas, os muros, o playground, toda essa área de estar das áreas externas é um trabalho do paisagista. É algo que trabalha não só as plantas, mas o ambiente construído. E eu falo muito na palavra cenário. Na realidade, tem um paisagista americano, que é o Paul Friedberg, ele fala, o paisagista cria o cenário onde as pessoas vivem o teatro da vida. Olha que lindo! Então é isso que o paisagista faz, esse cenário, essa atmosfera que acompanha todo mundo nas áreas externas. Legal. Então pensando num prédio, assim, o AM Laura é o projeto que a gente vai lançar esse ano.
vocês pensam nos espaços que a gente propõe e tudo que envolve isso, o cenário que envolve esses espaços. Isso, a pessoa tá naquele espaço. É chegando no prédio e ver a entrada, ver o nome, ver o jardim, ver as gentilezas urbanas que nós colocamos, né, para as pessoas que estão passando, que a cidade possa degustar também desse empreendimento. Mas, muito importante, aquele cenário que o proprietário vê quando ele está no jardim, mas também quando ele está nos ambientes. Ele está lá no seu salão de festas, mas está vendo o cenário externo. Tá na academia, está vendo o cenário externo. Então é um trabalho que é muito de criar essa ambiência, essa atmosfera que dá a felicidade para as pessoas. E o jardim e os espaços verdes estão fazendo isso de uma forma magnífica nos empreendimentos, né? Então, é só um pouquinho complexo, né? Esse trabalho, assim, né? Todo mundo simplifica, mas tem uma complexidade gigantesca, né? E para conseguir todos esses aspectos que você falou, é bem difícil, né? E ainda pensar que essa ambiência, que a gente degusta, inclusive, mais de dentro de casa que fora, né? Então, de cima do prédio ou dentro das áreas de lazer, mas também à noite. Então a gente tem o jardim de dia e o jardim da noite. Então são duas coisas diferentes, que a gente foca nos focos mais importantes, e aí tem outra ambiência. Então essa atmosfera é que a gente trabalha, estuda, e estamos trabalhando muito com neuroarquitetura, que é uma coisa que a gente pode falar adiante para a gente ir na sequência, mas é a influência desse ambiente no cérebro humano e na felicidade. Sensacional. Tem diferenças também do paisagismo dependendo da construção, né? Se você puder falar, assim, até pelo seu história, sua experiência, hospital, escolas, residência, faz muita diferença, né? Faz, sem dúvida. O jardim residencial já pode ter mais detalhes, a manutenção é mais maior, né? As pessoas cuidam mais do seu jardim. Já num condomínio, ele tem que ter uma rusticidade maior, né? Já é uma coisa que precisa um certo cuidado, mas que tem todas algumas preocupações, por exemplo, de ter as frutíferas para as crianças, né, degustarem, para atrair passarinhos, ter o cuidado com aquelas plantas que possam criar uma intoxicação, né, com as crianças, ou até com os pets, né? A gente pensa só nas crianças, mas os pets também, né? Então tem toda uma série de preocupações que a gente deve ter. E na área comercial, seja ela hotelaria, comercial, hospital, é a manutenção. Ele tem que ser muito bonito, mas ele tem que ter uma manutenção baixa. Por isso que na hotelaria, eles sempre falam, né? Pode gastar 5% a mais, mas eu não quero ter manutenção com essa área, porque eles pagam a conta, né? Então, tem essas preocupações. Mas, sem entrar em detalhes, né? Tem coisas que podem melhorar muito na questão hospitalar, que é a biofilia. Que eu também vou deixar aqui a curiosidade para vocês ficarem até o fim desse podcast, que nós vamos falar em neuroarquitetura, biofilia, coisas que são muito atuais e que estão vinculadas hoje à questão do paisagismo. Mas vamos deixar um gostinho aí para depois. Vamos falar também dos benefícios para o cliente final, né? Porque quando uma pessoa compra um apartamento, pensando num prédio residencial, tem muitos aspectos, né, Takeda? Muitos aspectos. Localização, que talvez seja um dos mais importantes, o tipo da planta. Mas quando ela vai comparar, é muito difícil ela olhar um projeto e comparar isso, né? Até pensando no paisagismo, quais são os benefícios de um prédio com um bom paisagismo, um projeto muito bem feito para o cliente final, a pessoa que está comprando para morar ou até para investir. Assim, quais são os benefícios para essa pessoa? Hoje, um diferencial no metro quadrado da edificação é diferente. Vai ter 1 ou 2 metros a mais, os preços vão regular, né? Mas a diferença está no paisagismo. Estou fazendo merchandising aqui, mas é um investimento que você faz uma vez e todos os condôminos ganham. Então, hoje, os empreendedores estão investindo muito na área de paisagismo para a questão de entregar para os clientes algo a mais, né? Que é exatamente toda essa atmosfera diferenciada que ele não tem na sua casa e pode degustar da área de lazer. E outra coisa é a questão da importância da biofilia. Biofilia que é a definição é amor à natureza, é a reconexão com a natureza. Então nós temos uma coisa inata nossa que é
quando nós estamos próximos da natureza, nos causa bem-estar. Muda o nosso humor, baixa o batimento cardíaco, tira o estresse, a ansiedade. Tem uma série de estudos sobre a questão da biofilia e a relação com a natureza, que hoje os empreendedores estão vendo isso com uma importância grande. E a gente vê que os prédios estão ficando cada vez mais verdes. Não só na área condominial, mas nas fachadas, no telhado, nas paredes, nas garagens. Então, hoje, realmente, nós estamos indo para um movimento de buscar a natureza, estar mais próximo às pessoas. E a pandemia ajudou muito a isso, né? Na pandemia, a gente estava conversando aqui antes, na pandemia teve um impacto muito grande, né? Que as pessoas se preocuparam em trazer algo verde para dentro de casa, hortas. Muito por isso, né? Pelo que você está falando. As pessoas ficavam em casa, então elas tinham essa necessidade. Todo mundo com uma ansiedade muito grande, com problemas, não sabia o que ia acontecer no próximo dia. Então teve esse movimento, né? Teve. Inclusive, isso dá para se ver. É muito fácil, né, a gente vê essa questão da necessidade do verde. Se vai em países muito densos como o Japão, em cada cantinho eles fazem um jardim. Em cada local eles fazem um jardim. E se não tem um jardim, ele faz um ikebana, que é um arranjo floral para lembrar a natureza. Ou ele cuida de um bonsai, que é uma miniaturização de uma árvore. Então, vê que mesmo de não ter esse estudo da influência da natureza no homem, os japoneses já por uma necessidade, pela densificação, e a natureza está muito longe da cidade, eles trouxeram a natureza para dentro de casa com a miniaturização do meio ambiente. Então, quando vê isso, realmente é uma questão de saúde mental. Se o japonês não fizesse isso, ele ia enlouquecer. E aí vai outras estratégias deles, como o hanami, que é fazer passeios para ver as flores. O banho de floresta foi instituído pelo governo japonês do ano 90, que as pessoas deveriam visitar florestas e bosques para tomar banho de floresta, ou seja, se impregnar de natureza. Olha que bacana. Então a gente vê que esse movimento é um movimento quase que natural da pessoa de se reconectar com a natureza. E como a gente passa 90% do nosso tempo em ambiente fechado, é mais do que natural buscar a natureza. Ou foi cacofônico essa? É legal até você falar um pouquinho da diferença da biofilia e do design biofílico, né? Ah, sim. A biofilia, na realidade, é essa necessidade inata da conexão do homem com a natureza, né? Esse amor à natureza. O design biofílico é que nós, arquitetos, fazemos. São estratégias que ajudam a essa reconexão. E aí, muita gente acha que biofilia é colocar uma planta na sala, né? Ajuda, né? Mas não é tudo. A biofilia é um pouco mais complexa, ela tem várias estratégias, porque o objetivo final é criar sensorialmente um jardim que lembre, ou um espaço que lembre momentos da natureza ou momentos que você teve feliz da natureza. Então, aí não interessa se o material é natural ou não. O importante é que ele esteja. Então, fala da planta artificial. Puxa, se tem um lugar que não nasce uma planta, puxa, até a planta artificial serve, né? Eu tinha um preconceito, vou ser sincero. Eu tinha um preconceito até muito pouco tempo com as plantas artificiais. Mas, em termos de efeito biofílico, até ela funciona. E pela qualidade que estão vindo as plantas hoje... Isso que eu ia te falar, né? Teve uma evolução, né? Uma evolução porque fantástica. Antigamente a planta artificial não era de uma qualidade, agora você vê, tem até aquele trabalho. Tem que tocar, né? Então... Tem aquela questão das plantas que eles passam até eu acho que você vai poder explicar até melhor, né? Eles pegam uma planta que existe e tal, e aí eles transformam com material e ela dura mais tempo. Isso, né? que é uma planta desidratada. Ela é a planta natural que eles desidratam e ela pode ser colocada nos ambientes. E aí visualmente é muito melhor Muito do que uma parecido. artificial. É, muito, muito melhor. Mas todo esse movimento do design biofílico dessa estratégia é que espaços que lembram uma caverna, a natureza, um lugar que você esteja num terraço e veja todo o ambiente de cima, né? Isso também é biofílico.
Então, é buscar na natureza algumas características que vão ajudar a pessoa a se sentir bem, estar conectada com o universo. E aí entra a iluminação natural, a ventilação natural. Então, tudo isso ajuda no processo. Eu estava vendo um vídeo seu, você falando sobre escritórios, né? Do Google, eu acho até. Você até comentando que não necessariamente design biofílico é planta, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que você até comentou, ó, até uma dica aí, né? Pra quem é do mercado, gosta desse assunto, o canal do Takeda é incrível, assim. As redes sociais, ele faz um conteúdo maravilhoso. E aí você estava explicando que tinha som, né? Então, aquele era um ambiente para a pessoa se sentir mais tranquila, porque tinha som de mar, né? Tem todo esse trabalho, né? Todo, porque é a reconexão. Se eu vou fazer agora uma imersão, né? Você fecha os olhos, comece a imaginar o local que você gostaria de estar e estar tranquilo, né? Certamente esse local vai ser um local dentro da natureza, seja ele um mar, seja ele um bosque, mas da sua memória afetiva. E isso é fantástico, porque esse exercício eu já fiz em várias turmas, com vários grupos, em várias palestras. Ninguém pensa, eu vou estar no shopping center fechado, né? Ou vou estar na minha sala que não tem janela. Então todo mundo se reconecta e recarrega as suas energias quando está em um ambiente natural. E esse ambiente natural é muito energético. Isso faz muita diferença para a nossa vida. Não, muito legal. Faz muito sentido mesmo, né? Então, pensando no paisagismo, pensando no design biofílico, tem todo esse trabalho para entender qual é o objetivo daquele espaço e o que pode ser feito para trazer esses aspectos positivos na vida de quem está usando. De quem está usando. Por isso que nós falamos a palavra cenário, mas a gente cria também a palavra atmosfera. Atmosfera. Eu digo assim, paisagismo não é uma figura, não é uma foto. Paisagismo é cinema. Por quê? Você sempre está andando no ambiente, né? Então você sempre está criando atmosferas, cenários que as pessoas vão ter alguma emoção. Então nós trabalhamos muito na questão do design emocional. E aquela emoção é que a gente fica pensando, que emoção a gente quer ter? Que quer criar com o barulho dos pássaros, vamos atrair pássaros, nós vamos trazer alguns cheiros, odores, né? Alguns perfumes, nós vamos trazer o balanço de algumas plantas que junto com o vento vão dar aquela sensação de estar num local muito arborizado. Então, todas essas questões, um tempero que vai dar aquele aroma. Então, tudo é pensado para criar essas emoções para que cada pessoa tenha esse momento de conexão. Então ele pode até não notar, mas, puxa, como está gostoso aqui. Ele não sabe o que está acontecendo, mas está gostoso. É isso que a gente quer. Muito legal. Eu acho que até vale você dar algumas dicas para as pessoas. As pessoas podem tentar fazer isso dentro de casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu vou de novo japonês, não é porque eu sou japonês, né? Porque eu sou só japonês de cara, porque eu sou japonês do Rio Grande do Sul. Todo mundo diz que eu sou paulista, né? Mas eu sou do Rio Grande do Sul, tô longe aqui da colônia japonesa. Mas o Japão, eles pegam qualquer espaço pequeno e colocam um elemento natural. Seja ele pedra, e aí fala do jardim de pedra. Daí fala, por que alguém vai fazer um jardim de pedra? Porque pedra tem energia, pedra é natural, pedra, sabe, tem toda uma história. Quantos 1000 anos ela levou para ter aquele formato, aquela textura, né? E a questão dos mini jardins. Então, em qualquer metro quadrado, eles criam uma ambiência que lembre, então uma pedra lembra uma montanha, um pequeno arbusto lembra uma árvore, os musgos lembram uns arbustos e um pequeno laguinho com água em meio metro quadrado. Mas essa quantidade pequena de materiais leva você automaticamente a um momento da sua infância, da sua vida, de natureza. E aquilo realmente faz você entrar em outro mundo. Entra em uma Matrix, né? E essa é a ideia. Então, não tenha problema assim, eu não tenho muito
espaço, pode fazer um aquário, fazer um mini jardim, pode fazer num canto da casa, pode ter uma floreira, pode ter uma parede verde, numa parede você pode fazer uma horta. Então, não existe desculpas, né, para a gente não trazer o verde para casa, né, trazer a natureza para casa. É muito legal mesmo. É até interessante falar, porque tem muitas pessoas que dão dicas de a pessoa que está com problema de insônia, colocar música de água, né? É isso, vem daí também, né? Vem desse relacionamento Relacionamento com a natureza, sem dúvida. Com certeza. Vocês trabalham em vários estados brasileiros. Como é que é fazer um projeto para cada lugar, né? O Brasil é incrível, é muito diferente. Como que é adaptar tudo isso que você falou para cada realidade? É diferente, né? Isso foi um treino que, como eu disse, né? A gente não aprendeu porque a gente é inteligente, a gente aprendeu porque errou bastante, né? Errando bastante é que a gente aprendeu uma forma de fazer uma vegetação descomplicada, né? Algo que pudesse ter todas as sensações que eu falei para você, que a gente ainda vai falar da neuroarquitetura, né? Esperem. De todas as sensações que nós pensamos para aquele ambiente, mas sem a definição da vegetação. Para que essa definição seja feita num outro momento, mas que o projeto não perca a essência, o conceito. Então a gente consegue trabalhar em situações extremamente diversas, da Serra Gaúcha, que neva, até o litoral do Ceará, que agora está lá a Letícia, minha sócia, né? Ela está trabalhando no local onde o Jericoacoara, onde o kitesurf é fantástico. Ou seja, vento e salinidade, tudo que o jardim não gosta, né? Então, vento forte e salinidade. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí, como é que a gente faz esse processo? Com um processo e uma metodologia que nós criamos, que é a vegetação descomplicada. E com isso, a gente consegue atender Manaus, a gente consegue atender Rio Grande do Sul, o Norte, o Centro-Oeste, que tem 6 meses de seca, 6 meses, né, de água. Então, cada local é um local. E um ponto fundamental, que é a tendência nossa, é a utilização das nativas. Utilizar as nativas é o grande segredo, porque aquelas plantas já estão há milhares de anos, centenas de anos naquele local, já bem adaptadas. E o Burle Marx sempre falou, não existe planta feia, existe planta mal adaptada. Então, a planta viçosa, ela é sempre bonita. Então, nós temos que usar as plantas do local. Faz muito sentido esse trabalho, né? Pensando até na questão da escolha, né, dos materiais, mobiliários externos que passa pelo paisagismo, como que é feito esse trabalho? Assim, como que o que vocês levam em conta para escolher esses materiais? Né? Sim, boa, excelente pergunta. Conceito do prédio, conceito do empreendimento. Um empreendimento mais despojado, mais jovem, que tem essa pegada, ele tem que comunicar não só na sua arquitetura, mas no jardim, no mobiliário, no som, nos equipamentos, tudo isso tem que ser uma grande orquestração. É isso que é bacana. Então, orquestrar. Por isso que a gente gosta de trabalhar muito com o arquiteto da edificação, os arquitetos de interiores, né? Tudo faz sentido, né? Quando todas as pontas começam a se conversar. O marketing, a incorporação. Então, esse conjunto de elementos é que faz a gente escolher o mobiliário certo, a planta certa e a criação dos ambientes certos para aquele mercado. E depois de tantos anos, né, que você foi comentando, começou com a Kombi ali, se apresentando como jardineiro, como é que você viu a evolução desse mercado, Takida? Como é que você vê a evolução do paisagismo no Brasil em relação a todo o processo aí da sua trajetória? É de uma desvalorização total, né, que não, eles faziam uma comparação a um jardineiro, né? Hoje com uma valorização tremenda, né? O paisagista passou de ser aquele último contratado lá no final da entrega da obra para estar junto com os arquitetos já no início da incorporação, conceituando, trazendo ideias para fazer todo esse cenário. E aí entra a neuroarquitetura, o que vocês estavam esperando. A neuroarquitetura, o que é a neuroarquitetura? É estudo neurocientífico da influência do espaço exterior, do ambiente, no cérebro humano. Na medida em que a gente trabalha bem essa influência e começa a entender quais são as técnicas de a gente positivamente influenciar o cérebro, puxa, isso a gente pode criar
qualquer ambiência. Nós conseguimos criar num empreendimento ambiências que deem muito ideias de mar, ideias de praia. Na cobertura, a gente consegue ver piscinas com prainha, com pedras, com palmeiras. Então a gente cria esse cenário, essa atmosfera em que as pessoas vão viver o teatro da vida. Paul Friedman estava certo, né? E aí, assim, tem muito, isso acontece muito, né? Você comentando, acontece muito. Às vezes você tá no ambiente, você se sente bem naquele ambiente, você nem sabe por quê, né? Sabe por quê. Por causa da neuroarquitetura, claramente. Assim, aquele ambiente foi pensado para no seu subconsciente você se sentir calmo, ou você se sentir animado. Isso acontece muito, né? E o grande... A beleza do paisagismo é que ele trabalha todos os sentidos, né? Trabalha o sentido do odor, da cor, do tato. Então, tudo isso é importante para trazer ainda mais memórias afetivas para as pessoas e para que elas se sintam muito bem naquele espaço, né? A gente vê até na evolução, assim, né? Por exemplo, dos últimos anos. Porque o nosso mercado, ele é complexo porque... A gente pensa num projeto, né? É longo. E é longo. Então, para lançar em um ano, você está pensando no projeto antes. Então, a gente tenta pegar o que está acontecendo no mundo, né? Isso. Então, por exemplo, coworking, até as áreas comuns, coworking, você já vê há bom tempo sendo utilizado, mas agora cada vez mais o cliente questiona. Questão de entregas, a gente tem o AM Entrega, que é um local para as entregas do e-commerce ter um espaço, porque as pessoas estão pedindo cada vez mais na internet. E na questão do paisagismo, você vê cada vez mais nos produtos wellness, espaço que tem um espaço de yoga, uma reconexão, porque é isso, né? Você vê que o ser humano está nesse momento de precisar desses espaços, né? Muito redários, né? Passa muito por isso. A gente tem que fazer um projeto que não pareça um carro de 3 anos atrás, um modelo de 3 anos atrás. Então eu sempre falo assim, nós temos que pensar no futuro. E se a gente não pensar hoje em inteligência artificial, não pensar em chat GPT, em tecnologia, nós vamos estar totalmente defasado daqui a 3 anos. Então tudo vai passar por esse campo da tecnologia, do campo da realidade virtual. Muita coisa vai acontecer nesse sentido. E se nós não consorciarmos essa tecnologia aos nossos ambientes, aos nossos empreendimentos, aí sim nós vamos estar entregando daqui a 3 anos, 5 anos, um empreendimento com cara de carro desatualizado, né? E isso ninguém quer. Ninguém quer isso, né? Não, faz muito sentido. Até pensando na carreira do arquiteto, do paisagista, como é que você vê o impacto dessas ferramentas no trabalho de vocês, assim? Você que tem muita experiência, tá vendo uma nova metodologia, o que você acha que vai impactar? É difícil prever, óbvio, né? Mas o que você tá achando? Não, acho super legal, mas a gente tem que ter uma visão diferente sobre ferramenta. Meu professor, eu tô estudando agora de novo, né? Tô morando em Portugal e estou fazendo pesquisas lá. E um professor meu falou um conceito bem importante. O que é método e o que é ferramenta. O método que nós temos para desenvolver nossos trabalhos, esse é imutável, é um método criado, né, em quase 4 décadas de trabalho. Agora, as ferramentas que são do mercado, essas mudam. A gente trabalhava à mão livre, depois veio o CAD, agora o Revit, e nós já estamos trabalhando em softwares de game, porque eles são muito mais rápidos para visualização de espaço e ainda mais são interativos. Então, isso vai ser o futuro das relações dos arquitetos com os clientes. E também, o que vai acontecer? Todas essas ferramentas, elas vêm ajudar o nosso método, só isso. Então, eu não tenho nenhum problema com qualquer ferramenta que venha, porque ela só vai agregar ao nosso método de criar o quê? Bem-estar para as pessoas nos ambientes. Esse é o princípio. É muito bom ouvir de alguém experiente, uma visão otimista, né? Não ter resistência de utilizar as coisas novas. Nós estamos direto lá no chat GPT e nos divertindo, né, com isso. E é fantástico, porque a velocidade de projeto que a gente está tendo agora, conseguindo com que a inteligência artificial dê opções muito rápidas, a nossa assertividade vai aumentar muito. Mas se a gente ficar chorando e dizer, o chat GPT vai tirar meu trabalho, ele vai tirar mesmo. Eu não tenho dúvida. Mas se ele pode ser uma ferramenta tremenda para melhorar o nosso método, seja bem-vindo. Legal.
Você tem toda uma metodologia, né, de desenho à mão. Acho que é muito legal você explicar isso para o pessoal. Aí vai neurociência de novo. O processo neurocientífico da criação não passa pelo sistema digital. Por quê? Quando você está criando, se você tem que dar um comando para fazer uma linha, você está pensando no comando, não está pensando na linha, você não está pensando no projeto. A criatividade está na velocidade da mão. Está na velocidade da mão. E o processo criativo tem que soltar o lado racional, ou seja, ele tem que botar de lado e usar o lado direito do cérebro, que é o lado que é o inconsciente. Muitas informações, como você falou, muitas informações, a gente entra no ambiente e não sabe por quê. Ele está interessante, porque o inconsciente está trabalhando. Eu tenho certeza que você não tem consciência do tato do seu braço na mesa. Você não está pensando como está a sua calça ou como seu pé está tocando o chão, mas seu cérebro está se alimentando de toda essa informação. Ele está degustando, ele está apreciando o ambiente, ele está sentindo o ambiente. Como é que você coloca isso numa criação se você não libera esse conhecimento que não está no seu racional? Só liberando o inconsciente. E é esse processo que a gente utiliza na nossa metodologia de criatividade acelerada, de concepção acelerada. Se nós não tivéssemos essa metodologia, nós não conseguiríamos fazer dezenas de projetos por mês, certo? Então, nós temos que ter uma criatividade muito rápida, uma criatividade ágil, uma série de opções rápidas e que não venha do racional. Porque se vier do racional, vem com aquela autocrítica toda. E quando vem com essa autocrítica, rompe. O Disney tem um sistema assim de criatividade. Ele tem 3 chapéus, né, que ele usa. O primeiro é o do sonho. Fala qualquer coisa, do brainstorm, aquela coisa de não ter nenhum tipo de limitação. O segundo é como eu coloco de pé isso. Né? Como eu coloco de pé em termos de engenharia, em termos de tecnologia. Tá? E o último é o crítico, é o que vai fazer a análise. E ele faz isso para os parques, ele faz isso para os filmes, ele faz isso para os personagens. E é um sistema muito racional, porque ele faz com que em cada momento parte do cérebro entre no jogo e não todos ao mesmo tempo. Não, e essa metodologia vai de encontro do que a gente estava falando das ferramentas de inteligência artificial. Enquanto tiver isso, o trabalho do arquiteto vai ser diferente do que um trabalho racional. Aí que está o grande ponto, né? Aí que vem a criatividade, né? Exatamente. Tem que liberar. Então, o desenho à mão livre é uma ferramenta tremenda. Quem está deixando de usar o desenho à mão livre está trabalhando só em apresentação, né? Está passando a limpo a ideia de alguém. Então, se você quer ser criativo mesmo, não largue a lapiseira, não largue o lápis, não deixa de criar na mão, porque essa velocidade aqui não tem preço. Nós, para cada projeto, nós fazemos no mínimo 10 opções. Mesmo você recebeu 2 lá, né, detalhadas. Geralmente a gente faz 10 antes de detalhar. Por quê? Quando a gente chega para você com as nossas opções, nós temos muita convicção do que a gente está falando, porque a gente já testou as outras. Você pode vir, e se fizesse assim, a gente já testou. Teve cliente que já chegou para a gente e disse, puxa, não era isso que eu queria que ficasse assim. Você quer esse aqui? Estava desenhado. É isso que eu quero. Então, realmente, a gente não perde uma reunião, a gente não perde nenhuma discussão. A gente sabe muito bem o que a gente está fazendo, nós temos muita segurança. Na hora que a gente apresenta para o cliente, nós temos muita segurança que aquelas são as melhores opções. E a apresentação não é porque você está aqui, não, mas a apresentação do time é muito boa, né? Bem legal, assim, a maneira de mostrando os desenhos, fica até mágico, assim, você vende um conceito mesmo. Isso, um conceito. Porque tem que entrar nessa vibração. O que você quer, né, daquele espaço? E a gente vende conceito. Não adianta, nós vendemos uma história. Ninguém compra, né? Se compra um carro, está comprando a história daquele carro. Está comprando um empreendimento, está comprando a história daquela empresa. E eu acho isso muito bacana. Quando você está aqui fazendo um podcast, está criando a história da sua empresa. Isso é muito bacana. E parabéns. Obrigado, valeu. Eu acho que seria legal você falar também, assim, da sua visão de paisagista, com uma trajetória incrível, sobre os incorporadores, assim. Por que você acha que
Tem muita gente mais na parte da arquitetura, a gente tem, no Brasil, óbvio que a gente tem projetos legais, tem coisas boas, mas também tem muita coisa ruim, né? E assim, qual que é a sua visão? Por que esse mercado não tem uma evolução tão grande como deveria? Por que não melhora tanto as cidades como deveria? Como que é a sua visão de paisagista sobre as incorporadoras? A incorporadora, não vou fazer uma análise pessoal, vou fazer uma análise científica, né? As tecnologias da área da construção civil são as mais atrasadas de toda a indústria, né? As técnicas chegam por último na construção civil, né? Quando o Brasil tomou a opção lá na época do BNH de não industrializar para usar mão de obra, né, não especializada, ele já fez uma opção muito atrasada. Né? Enquanto já na Segunda Guerra, a Alemanha, todo mundo estava industrializando, o Brasil fez uma opção pela mão de obra, né, totalmente artesanal. Então, já vem disso, é uma opção, né, atrasada. Só para ter uma ideia, o objetivo disso era não ter desemprego. E olha o que a agricultura fez. Ela mecanizou numa velocidade tremenda, colocou tecnologia. Ninguém mais trabalha na agricultura. Nós temos hoje uma produção fantástica, alimentamos um mundo e alguém ficou sem emprego? Não! Esses agricultores que cortavam cana estão hoje morando na cidade em melhores condições, não estão lá naquela situação precária, quase escrava que elas tinham. Então, isso, é uma opção antiga e nós temos que mudar. E eu vejo que a nova geração, como você, está vindo com outra mentalidade. Uma mentalidade muito mais progressista, usando tecnologia, usando tudo aquilo que tem de mais moderno para criar as incorporações. Hoje tem muitas coisas que a gente pode falar dos incorporadores que estão fazendo, estão indo para essa área. São os incorporadores que estão colocando mais alma nos empreendimentos. Né? Não estão vendendo tijolos. Na realidade, a gente não vende o invólucro, a gente vende o que está dentro dos tijolos. E essa ambiência, essa atmosfera é que vale. Tijolo é tijolo. Mas o que ele inspira em você? Essa é a diferença. E eu acho que tem uma geração fantástica vindo por aí. Vamos ser otimistas, né? Você vê assim, o impacto num bairro é muito grande, né? Tá aqui de um projeto, né? A gente entregou o Teixe Residencial, um empreendimento nosso na Vila Gilda. As pessoas passam, assim... Tem Gentileza Urbana, é um projeto do Paulo Lisboa também, outro parceiro seu, né? As pessoas passam na frente, elas têm uma relação diferente, assim, vira uma referência, vira uma... Nossa, o jardim ficou aberto, olha essa portaria diferente, não é aquele muro. Então, a gente vê o impacto, né? Assim, cada vez mais você vê projetos assim, você vê os benefícios. Né? Jaime Lerner falava que isso é uma acupuntura urbana. Uma ação num bairro que você faz, né, diferente de um prédio, de uma praça, de uma atividade urbana, isso cria um impacto e começa a irradiar, né, prosperidade e bem-estar naquele setor. Então é muito importante que a gente faça esse tipo de trabalho. Né? Eu já fiz trabalhos como para a Porte. A Porte fez um processo, e aí por isso eu sou chamado de charreteiro, né? Só para explicar para as pessoas por que eu sou charreteiro. Charrete é um processo colaborativo de projeto em que a gente chama a comunidade ou o grupo técnico para fazer uma incorporação ou um bairro, uma praça, né? E a gente foi convidado pela Porte para fazer... Fazendo merchan do vizinho aqui. Que isso. Quem faz bem pro mercado é maravilhoso. A gente tem que falar bem. Ele fez uma charrete do bairro do Tatuapé. Olha só que doido. Ele fez uma maquete do bairro inteiro. Ele fez uma charrete, chamou a subprefeitura, o comércio, né? Trouxe as escolas, a universidade, colocou numa sala, nós desenhamos todo o bairro, certo? Pensando nele nos próximos 30 anos. Então a gente vê assim, ações como essa, né, de começar a discutir a cidade, isso é muito bacana. E a charrete é isso. Nos Estados Unidos, como as pessoas são mais ligadas, né, são mais comunitárias, eles até em certas obras é obrigado a fazer uma charrete.
é obrigado a fazer um projeto colaborativo para pensar uma escola, uma praça, um local. E se isso disseminar no Brasil, nossa, vai ser uma coisa fantástica. A gente vê já a Praça Central de Anápolis foi feita assim, um parque em Goiânia, nós temos 2 parques em Florianópolis, bairros inteiros, e nós vamos fazer agora no Rio de Janeiro uma charrete que vai ser o Rio de Janeiro 60+. Uma cidade boa para o 60+, é uma cidade boa para todo mundo. E a gente vai discutir, junto com a Federação das Indústrias, junto com o Sinduscom, as universidades, como fazer uma cidade boa para o Rio de Janeiro para 60+. No ano 2020, nós fizemos São Paulo 60+, já. Foi muito legal, entregamos para as associações 60+, e eles estão lutando com esse material aí. Não, e tem uma partida, né? Claro. Para as pessoas entenderem a cidade, né? Entenderem a cidade, o que pode ser feito, né? Então esse é o trabalho da charrete. É um trabalho colaborativo que a gente chama até pessoas que não são arquitetos para falar e discutir a sua cidade, seu bairro ou a sua área de trabalho. Muito legal. Eu acho que seria agora um espaço legal para a gente explicar também que você tem todo um trabalho que você está levando esse conceito de design biofílico, essa bandeira que é tão importante, e dando espaço para arquitetos, né? Eu acho que é muito importante até falar que não necessariamente só o paisagista pode trabalhar com isso, né? O arquiteto de interiores também deveria, o arquiteto do prédio, igual você falou, de fachadas. Então, assim, eu acho que seria legal você até explicar um pouco desse trabalho que você faz, além de todo esse trabalho do escritório também. Bacana. Essa metodologia a gente chama de paisagismo biofílico. É uma metodologia que é o resumo, né, daquilo, é a síntese de toda a tecnologia que a gente usa na nossa própria empresa para fazer paisagismo. E isso ele está sendo aplicado não só por paisagistas. Ele serve para arquitetos que querem trazer biofilia para suas obras. Ele é muito bom para os arquitetos de interiores, porque eu nunca entendi porque eles fogem tanto da vegetação, né, por medo. E também para outros arquitetos que queiram trabalhar e trazer esse bem-estar para dentro do seu espaço, né? Não tem como a gente falar hoje em arquitetura sem falar em bem-estar. E se a gente vai falar de bem-estar, a gente tem que falar de trazer vida para dentro dele. E o paisagismo biofílico é exatamente isso. Uma metodologia que ensina de uma forma simplificada você trazer isso tudo, mas com eficácia e na prática, né? Então isso que é bom, porque o processo de vegetação descomplicada é exatamente isso, para fazer com que os arquitetos não tenham medo da especificação de vegetação. Porque sempre foi nos ensinado que a gente tinha que saber o nome científico, as características botânicas, se ele precisa de muita água, pouca água. Isso não é um trabalho de arquiteto. Quando você vai instalar um ar-condicionado, você tem que ser especialista em ar-condicionado? Claro que não, não precisa. Você tem que ser arquiteto, tem que saber qual é a função que você quer. Refrigerar, você quer refrigerar com troca do ar, não só o mesmo ar, você quer fazer de uma forma econômica, de que forma você vai fazer? E aí vai buscar especialistas. Então, todo esse processo do paisagismo biofílico tem feito os arquitetos utilizarem as técnicas de paisagismo no seu trabalho, mas na prática, né? Não é um trabalho científico. Quem vai buscar aqui que nós somos acadêmicos, não é academia. Nós somos do mercado e é isso que a gente faz. E tem dado muito certo. Imagino, né? E é o que você falou, né? Deixa esse arquiteto se diferenciando por uma necessidade do mundo hoje, né? Exato. O bem-estar, né? Por isso que a primeira aula, sabe qual é a primeira aula que a gente faz? Qual o seu propósito? A gente trabalha em propósito. Um arquiteto que não tem propósito, né? Ele vai trabalhar para qualquer coisa. Então a gente incentiva, né? Ele definir qual é o seu propósito, definir qual é o seu nicho de trabalho e ser o melhor nessa área. Então quando ele enxerga que ele não está fazendo um trabalho simplesmente para o mundo, ele está fazendo um trabalho para o cliente, ele está fazendo um trabalho para o mundo. Na hora que ele faz uma fachada biofílica, ele está fazendo com que todo aquele bairro, né, deguste essa fachada para o resto da vida. Olha aquele prédio e diz, puxa, não é um prédio que está irradiando calor aqui para o nosso bairro, é um prédio que está emprestando, né, uma fachada verde.
E isso não tem preço. O Bosco Verticali, né? O Bosco Verticali. Que é uma das referências, talvez. É um dos primeiros, assim, que ficou Sim. famoso, assim, no mundo e virou referência? Isso, foi o grande ousado, né? E até hoje ninguém teve essa ousadia de colocar tanta árvore, né? A manutenção é um pouco cara, é feita por alpinistas, né? Mas, sem dúvida, foi um projeto exemplar e é um dos projetos ícones, né, da biofilia. Até assim, pensando, a gente já até questionou muito a utilização da vegetação, até discutindo isso com você na fachada. A gente fica muito preocupado com o pós, né? Isso. Como que vai ser a manutenção? Hoje a gente tem soluções, né? Tem projeto da Gamaro lá que é incrível, na Vila Olímpia. Você tem alguns prédios muito legais que fazem soluções. Porque assim, se tiver que entrar alguém no apartamento das pessoas, tem a pessoa... Se a pessoa que não gosta tanto, como que ela vai cuidar? Mas tem soluções para manter aquilo, né? Claro. Toda manutenção de uma fachada em que a fachada é biofílica, ela tem que ser do condomínio. Não pode ser do morador. Por quê? Porque qualquer mudança que o morador fizer vai mudar a fachada. Então, a primeira coisa é essa, né? O tratamento tem que ser externo. Mas, para ele ser um tratamento externo, ele tem que ser muito, muito resistente. Então, esse é o segredo, ter uma irrigação automatizada e ter plantas bem escolhidas. E aí sim, a manutenção vai ser 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, muito fácil, e você vai ter toda aquela profusão de plantas. Olha o Shopping Cidade Jardim. Alguém mexe naquela planta? Não, você vê que está lá e está tudo bem. Então, é a questão de saber especificar bem as plantas e você não vai ter problema nunca mais. É o que a gente falava da hotelaria antes. Com certeza. Takeda, eu gostaria de te agradecer. Quem quiser ver o projeto que a gente fez junto com o Takeda, que ficou incrível, a M. Laura, em Santo André, na Rua Laura. E eu dando um spoiler aqui, como tá alinhado. O projeto do decorado tem uma vegetação utilizada lá dentro também. Que bacana. Então bacana. Tá tudo alinhado, né? Então eu gostaria de te agradecer desse bate-papo, a sua experiência incrível, apaixonante, o jeito que você vê quando as pessoas amam com que elas trabalham, né? É a emoção dela falar, né? Então, foi muito legal. Muito obrigado por essa aula. Você deu uma aula aqui pro pessoal. Que isso. Então, esse bate-papo, essa troca muito rica sobre um assunto tão importante, né? E tão atual na arquitetura, né? Super, super atual. Então, muito obrigado aí por essa participação. Foi um prazer falar com você. Pô, o prazer é meu estar aqui com você, né? E fazer parte desse projeto tão importante, né? Que é exatamente divulgar tudo aquilo que a gente faz dentro das incorporações para o mundo, né? Isso não tem preço. Com certeza. Obrigado. Espero, com o tempo aí do AM Laura, aquele paisagismo ali, aquele projeto de vocês vai ficar para sempre, as pessoas utilizarem e se sentirem bem naqueles espaços. Se sentirem bem, sem dúvida. Para as pessoas entenderem como que é incorporador. Eu acho que a ideia disso aqui também é isso, né? É um espaço para a gente explicar como que é desenvolvido ali, né? Por que tem aquele piso na piscina? Por que tem aquela vegetação? Todo um projeto e explicar de onde vem esse projeto, né? Então, essa é a ideia. Pessoal, foi um prazer conversar aqui com o Takeda. Esse foi mais um AM Conversa, um espaço que a gente tem para conversar sobre o mercado imobiliário, para tirar dúvidas e levar um conteúdo diferente para as pessoas que estão interessadas nesse mercado. Então, arquitetos aí que estão nesse mercado, estejam interessados nesse tema, procurem o Takeda. Eu acho que é até legal você explicar um pouquinho, né, Takeda? Seguir você nas redes sociais. Isso, @Guilherme Takeda, tem tudo lá. Canal do YouTube também. Então, acompanhem o trabalho de pessoas que têm uma trajetória incrível aí, que fazem coisas diferentes. Siga o nosso canal no YouTube. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa um comentário aqui pra gente, mande algumas dúvidas, a gente manda pro Takeda também. No nosso Spotify, lembrando novamente, dá 5 estrelinhas aí, siga o nosso canal. Muito obrigado. E é isso, que venham mais episódios. Muito obrigado, Takeda, foi um prazer. Obrigado.